É, gente, Nunes e Boulos no segundo turno, o Marçal tá fora. É bom a gente entender, tá, os motivos pelos quais o Marçal ficou de fora e quais as prováveis movimentações aí no tabuleiro político, sobretudo relacionados à direita bolsonarista. Nesse sentido, eu já quero dizer aqui que essas eleições de São Paulo elas ganharam uma dimensão nacional. E eu não tô falando isso só porque o Marçal viralizou no país inteiro, ou porque a polarização aqui em São Paulo foi um espelho de uma polarização que já é nacional. Isso todo mundo já sabe. O que eu quero dizer é que houve, sobretudo nos últimos dias, nas últimas horas mesmo que antecederam as eleições, movimentações de representantes da direita bolsonarista, gente bem pouco graúda, como o Tarcísio ou o próprio Bolsonaro, tecendo duras críticas ao Marçal. Bom, o fato é que o Marçal perdeu. E perdeu por pouco, né? E esse pouco seria aí o escandaloso prontuário falso que ele divulgou a respeito do Boulos? Olha, a resposta é sim e não. E eu não acho que o eleitorado do Marçal, não em quantidade suficiente, mudou o seu voto por causa disso. Mas eu acredito que essas figuras importantes, essas que eu disse agora, o Tarcísio e o Bolsonaro, fizeram um movimento de última hora de fritura do Marçal. E o prontuário foi o motivo perfeito para eles fazerem essa fritura. Então, sim, teve sua importância, né? Mas eu diria que o impacto foi muito mais relacionado, foi um impacto muito mais considerável do ponto de vista eleitoral, porque o bolsonarismo, ele tem seu peso, ele tem a sua importância, ele é forte ainda aqui em São Paulo, e esse processo de fritura fez com que Marçal perdesse votos. Esta fritura, sim, fez com que ele perdesse votos. A divulgação do prontuário hã, foi muito mais, uma um encadeamento dos fatores, mas que sozinha não teria sido capaz de fazer ele perder tantos votos a ponto de não chegar ao segundo turno, certo? Então, aí a gente pode até pensar assim, né, olha, muito sensatos, assim, o Bolsonaro e o Tarcísio, eles se posicionaram contra o Marçal, porque ele divulgou uma notícia falsa, absurda, sobre outro candidato, né, então pela ética, pela lisura, eles decidiram criticar duramente o Marçal. Bolsonaro chegou a chamar o Marçal de idiota. Tarcísio disse que a população iria dar um cartão vermelho para Marçal, né? Então teria sido isso, pela ética, pela lisura das eleições, pelo jogo limpo, contra essa divulgação absurda de um prontuário falso. Eles se manifestaram ali prontamente contra o Marçal. É óbvio que não. É óbvio que não. O que está por trás disso é um cálculo político. Qual seja, olha, tanto o Tarcísio quanto o Marçal, ô Lara, tanto o Tarcísio quanto o Bolsonaro sabem que Marçal é, antes de tudo, um concorrente. Ele é muito mais um concorrente do que um aliado. O Marçal ele pode a uma só vez engolir o bolsonarismo e engolir aquele que vinha sendo cogitado como um sucessor quase que natural do Bolsonaro, que é o Tarcísio. E vejam, o Bolsonaro, a gente precisa lembrar, ele está inelegível, né? E o Marçal era um risco, então, né, para essa turma. Um risco já pensando nas eleições de 2026, as eleições presidenciais de 2026. E se tem alguém que queria, então, vê-lo longe do segundo turno, não era exatamente o Boulos. Eu acho que para o Boulos, um segundo turno com o Marçal seria até mais favorável do ponto de vista eleitoral. Mas quem ficou aliviado mesmo foram Bolsonaro e Tarcísio e companhia. Então, o que acontece, né, gente? O Marçal, tchau. Além de ter perdido, tchau. Ele certamente
Eu não tô falando aqui provavelmente, ele certamente vai ficar inelegível, gente. O Marçal cometeu crime eleitoral, falsificou um documento, divulgou em suas redes esse documento falso, visando arruinar ali a reputação do Boulos um dia antes da eleição. Na justiça, ele tá lascado e ele sabe disso. Então, vamos falar um pouco aqui de quem ganhou, né? Olha, nós temos quase que o prefeito de São Paulo. Um novo velho prefeito, por assim dizer, né? Eu acho muito difícil que o Nunes perca para o Boulos nesse segundo turno. Os votos de direita que foram para o Marçal dificilmente serão divididos com o Boulos. O Nunes vai herdar, se não todos, a maior parte desses votos marçalistas. O Boulos pode herdar votos da Tabata, o que, obviamente, não será suficiente para que ele ganhe, né? Acredito que o segundo turno vai ser protocolar até. Mas é claro, eleição é eleição e sempre é possível uma reviravolta, um fato novo, uma descoberta, um escândalo que façam as coisas ali mudarem completamente. Agora vejam, o Boulos, de todo modo, saiu fortalecido e vai se fortalecer como uma figura de peso no cenário político, não só municipal, nem estadual, mas, dado o caráter nacional que a gente viu que essas eleições tiveram, o Boulos está se revelando aí como um forte candidato a assumir o legado do Lula no âmbito nacional. Até porque, se não ele, quem? O Haddad? A Glaze? Olha, o Boulos não vai levar, mas o Boulos cresceu. E a gente segue debatendo aqui no canal Delongas o que vocês acharam. Comentem aqui o que vocês acharam do resultado do primeiro turno dessas eleições à Prefeitura de São Paulo, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Delongas. Deixem likes e comentários.